e dessa questão agora, aí vamos falar dessa ação prática aí, né, do movimento no Brasil relacionado à observação de meteoros. Isso. Nós tivemos, né, a Abramon já é uma rede, né, que nós criamos. Eu participei da criação da Abramon há 3 anos atrás. É baseado numa rede internacional, né, uma rede que funcionava no leste europeu, na República Tcheca. Nós entramos em contato com eles, que faziam esse monitoramento a nível internacional, monitoramento de meteoros, é uma coisa mais específica, né? E eles nos deram todo o apoio, né, tanto tecnológico quanto de teórico, para a montagem da nossa rede. E, né, foi criada há 3 anos atrás, 2014, a Abramon, né, a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros. É uma rede hoje que nós estamos com 82 estações em todo o Brasil, né, em 19 estados do Brasil, não estamos em todos, mas em 19 estados do Brasil já. Quer dizer, já criou uma rede bastante ampla. É a maior rede do Hemisfério Sul, né, nesses termos de busca e procura de meteoros. Praticamente é uma rede, apesar de gerar dados muito importantes cientificamente, é uma rede muito simples de se operar. Tá? Cada estação ela se baseia normalmente numa câmera de captura, né, de meteoros, em um computador e alguns softwares de análise. Tá? Então a gente faz essa análise, né, esses dados já são gerados, né, diariamente, quase que diariamente. As câmeras ficam ligadas durante toda a noite, né? Quando acontece de um meteoro passar, né, na frente de uma câmera, o software grava esse meteoro e depois nós analisamos e enviamos esses dados por um banco de dados. Tá? Foi através desse banco de dados que agora, né, no recente dia 20 de março, nós conseguimos, né, a proeza, né, foi uma coisa sensacional, a primeira vez no hemisfério, na América Latina, não no hemisfério sul, na América Latina, de nós conseguirmos descobrir 2 novos radiantes de meteoros, 2 novas chuvas de meteoros. Às vezes, né, a gente sempre vê na mídia falar de vez em quando sobre chuvas de meteoro, vai acontecer uma chuva de meteoro amanhã e tal. Até aqui no Brasil, a mídia faz um pouco de sensacionalismo, né, sobre essas chuvas de meteoros, porque eles usam muito, né, de coisas do hemisfério norte, né, de notícias do hemisfério norte. Essas chuvas famosas, né, taurídeas, leonídeas, perseídeas, são chuvas que realmente no hemisfério norte têm um impacto muito maior do que para nós aqui no hemisfério sul. Às vezes é anunciado na mídia, todo mundo fica olhando para o céu. Fica olhando e de repente não vê chuva nenhuma, né? Vê um ou outro. E realmente é assim que funciona, né? Numa chuva de meteoros, por exemplo, de grande intensidade, como as perseídeas, você vai ver 20 meteoros durante 1 hora. Então você tem que ficar lá observando, né, a olho nu mesmo. Não é uma coisa que você vai ver aquela chuva caindo como se fosse... Às vezes até em algumas imagens eles usam erroneamente. Às vezes eles mostram rastros de estrelas nas fotografias que não são estrelas cadentes, né? Então o pessoal fica meio assim esperando, Ricardo, mas você estava falando que ia ser uma chuva e tal. Então não é bem isso. É uma garoa. Vamos dizer assim que é uma garoa. Mas, voltando ao assunto da nossa descoberta, a Abramon, né, então, nesses 3 anos, né, teve mais de 80 mil capturas de meteoros. Só a minha estação, né, aqui de Batatais, a estação chama CAV, né, que é de Cavaline, a estação CAV teve mais de 5 mil registros de meteoro nesses 3 últimos anos. E assim, a maioria dos meteoros, Luciano, eles já são de uma determinada chuva. Já, né, o pessoal da Europa, o pessoal dos Estados Unidos, já cadastrou essas chuvas, já tem um nome. Normalmente, essas chuvas elas são nomeadas conforme a constelação de onde elas partem, entre aspas, né, sendo nós um observador aqui da Terra. Então, eles dão um nome para essas chuvas. E no hemisfério sul, ainda, né, faltava muito dessas informações. Então, a Abramon está gerando essa informação, né, com essas capturas.
E agora, né, recentemente, com os dados que nós tínhamos nas mãos, como eu estava dizendo, a maioria são de radiantes já conhecidos, mas existem alguns meteoros que nós chamamos de esporádicos. Tá? E é em cima desses esporádicos que um grupo nosso, né, da nossa rede de pesquisadores se debruçou com cálculos matemáticos, né, para que se chegasse a essa informação de que haveriam, então, nesses meteoros capturados esporadicamente, tinham alguns que partiam de um mesmo local, de uma mesma hora, tinham a mesma velocidade. Então, tudo isso geraram dados para que a gente pudesse mandar para a União Astronômica Internacional e lá configurar realmente que seriam 2 novas chuvas de meteoros. Então, foi uma descoberta assim, muito interessante, muito proveitosa para nós, né, astrônomos, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Que, afinal de contas, nós estamos agora, né, com 2 novos radiantes de meteoros. Perfeito. E essas chuvas, né, o que o André pergunta aqui, são chuvas que já foram ou que vão acontecer? Na realidade, as 2 descobertas nossas agora, né, que tem uns nomes um pouco complicados, vou até pedir licença para ler aqui, são os Caleídeos de agosto, tá, e os Epsilon Gruídeos. Os Caleídeos de agosto, o próprio nome está falando, né, vão acontecer novamente em agosto. Tá? Os Epsilon Gruídeos acontece agora em junho, o máximo de chuva, o máximo da chuva, tá? Em julho e em agosto. Então são as épocas do ano que essas 2 novas chuvas poderão ser revistas, né? Que esses dados que nós conseguimos registrar foram com dados, obviamente, de anos anteriores, mas porque a chuva de meteoro, só para a gente explicar mais ou menos como é que funciona a questão das chuvas de meteoro. A Terra, no seu movimento de translação ao redor do Sol, em alguns momentos ela passa, né, na sua órbita por rastros, né, de detritos deixados por cometas, por asteroides. Então, em determinadas épocas do ano, a Terra vai passando, né, nessa região, vamos dizer, suja aí, né, do seu caminho ao redor do Sol, e é onde surgem esses radiantes de meteoros. O meteoro, como a gente, né, usa popularmente conhecido como estrela cadente. Então, todo mundo já deve ter visto uma estrela cadente. Né? O que é a estrela cadente? Nada mais é do que restos de um cometa ou restos de um asteroide que está cruzando a órbita da Terra. Então, são pequenas pedrinhas, são poeira, ou às vezes tem pedras grandes, como aconteceu na Rússia há 3 anos atrás, né, pedras de várias toneladas, da Rússia tinha mais de 800 toneladas, então existem pedras pequenas e grandes também nessa história. E que criam, né, na entrada da atmosfera aquela luminosidade, né, que ele se queima na alta atmosfera, entra em combustão, então forma a estrela cadente, ou, né, o meteoro cientificamente falando. A Rússia foi um que, inclusive, caiu durante o dia. O Chelyabinsk foi durante o dia. Agora, até recentemente, inclusive, domingo passado, agora há um relato, nós estamos em estudos, a nossa equipe está lá em Salvador, há um relato, ou vários relatos, de que houve um tremor de terra lá, né, em Salvador, né, que foi sentido em vários lugares de Salvador, e em seguida um estrondo, aliás, foi ao contrário. Alguns avistaram um brilho muito forte no céu, às 7 horas da manhã, e depois um estrondo. O que aconteceu também, né, registrado por vários carros, né, câmeras de carros lá na Rússia. Né? Logo no amanhecer, um meteoro entrou, né, o meteoro de Chelyabinsk, entrou na atmosfera terrestre, causando uma grande luminosidade, né, até mais forte que o próprio Sol, e depois o estrondo sônico, né, porque quando há um objeto muito grande que entra em combustão na alta atmosfera, há um estrondo sônico bastante grande. E o que aconteceu também, né, em escala menor, agora no domingo, agora próximo passado, em Salvador. Então, nossa equipe está lá, a Elizabeth, que é do Rio de Janeiro, do Observatório Nacional, ela está em pesquisa, porque deve ter acontecido a queda dos meteoritos, né? Porque quando o meteoro chega no chão, ele se transforma, né, em meteorito, né, que é a pedra que a gente pode, né, visualizar. O Sérgio Amaro colocando, né, a gente tem sempre aquela questão, né,
quando se pensa na questão das estrelas, né, que a gente olha para o passado, né? Sim. A gente está dependendo da distância, vendo inclusive estrelas que já morreram, etc. Aí ele faz a relação disso com os meteoros, né? Nesse período de queda. É uma coisa ágil, a gente vê, a partir do momento que entrou na atmosfera, está em tempo real. Sim, é muito diferente, né? Uma estrela normal, uma estrela, né? Um Sol, né? Está normalmente a milhões de quilômetros, bilhões de quilômetros da Terra. Inclusive, eu fiz um comentário ontem no Facebook, que eu tirei uma foto da nebulosa de Eta Carina essa semana, e ela está a 10 mil anos-luz de nós, né? Então, eu comentei na foto, que quando eu tirei a fotografia, aquele fóton que saiu lá da nebulosa, os primeiros homens estavam começando a povoar a América, quando eles saíram de lá. E antes de ontem, eu consegui captar aqui. Então, quer dizer, essa distância, sim, é muito grande. Agora, o meteoro é diferente. O meteoro a gente está impactando, está junto aqui, junto conosco, né? Quando você visualiza uma estrela cadente, ela está acontecendo naquele exato momento. É muito diferente do brilho das estrelas, que demoram, às vezes, né, milhares de anos para chegar até nós. O meteoro, não. Por isso que o meteoro é, assim, entre aspas, mais perigoso, né? Porque se pegar um meteoro que nem o Chelyabinsk, lá, de mais de 800 toneladas... Numa cidade, ele vai fazer um estrago considerável, com certeza. E a questão que você colocava também dessa referenciação, né? A gente fala assim, olha... a nuvem de meteoros das Pleiades, né? Não quer dizer que elas venham das Pleiades, mas a referência dela, do nosso ponto de vista, para as Pleiades é que elas estão no caminho. Isso, você explicou perfeitamente bem, né? Os radiantes, que nós chamamos aqui, é sempre da perspectiva do terráqueo, sempre da perspectiva que nós estamos visualizando. Então, por exemplo, né, as Perseídeas, né, da constelação do Perseu, de que parece que daquela região partem vários meteoros, né? A gente vê como se fosse um caminho que eles estão fazendo, né? Assim, as Taurídeas, agora as nossas descobertas aqui, né? Por exemplo, a Epsilon Gruidius, né? Elas partem da constelação do Grou. As duas nossas descobertas, tanto da constelação do Grou quanto da constelação do Cinzel, elas são, assim, talvez mais difíceis de serem visualizadas, porque as duas constelações são muito tênues. A gente não são constelações assim muito visíveis, como a constelação de Escorpião, como a constelação do Touro, né, que você bate o olho e você consegue visualizar. As duas, tanto a do Cinzel quanto a do Grou, elas são aqui constelações do hemisfério sul, mas são pouco visíveis, né? Então, às vezes a gente não vai ter essa é uma visualização muito grande. E outra coisa também, esses nossos dois radiantes descobertos por nós, os resíduos, né, os meteoros, não são muito brilhantes. Por exemplo, as Taurídeas, né, no hemisfério norte principalmente, eles têm, né, o material, vamos dizer assim, a sujeira, é maior, né, os grãos de poeira, então os sinais luminosos, né, o meteoro luminoso é muito mais luminoso do que as nossas aqui. Então ninguém vai ver também assim um grande espetáculo no céu. É importante, né, cientificamente, mas não é assim um espetáculo visualmente interessante, vamos dizer assim. Quando se passa, né, essa questão do monitoramento, também tem a questão isso, né? Poucos são os meteoritos que de fato se concretizam, né? A maioria que entra na atmosfera, a atmosfera já consome. Já consome. A grande maioria, né, aqui, né, por exemplo, que estou falando da minha estação, né, foram mais de 5 mil meteoros, né, capturados nesses 3 anos, e nenhum desses 5 mil chegou ao chão, tá? Então, aqui, em termos de Bramon com rede nacional, nós estamos com mais de 86 mil meteoros. Nesses 3 anos, nós tivemos a captura de apenas 3 meteoritos, né? O último, inclusive, caiu aqui no estado de São Paulo, né, na região de Porangaba, por isso ele é conhecido como meteorito de Porangaba, que chegou ao solo com uma massa de mais ou menos 1,5 kg, 1,8 kg de meteorito, né? Mas normalmente, né, essa massa, a grande, né, 90% dessa massa é vaporizada no atrito com a atmosfera, né? A velocidade é muito grande, então ele entra em combustão, né? Quando é de um núcleo rochoso, normalmente esses meteoros, né, se explodem
na atmosfera mesmo, né? A combustão é muito forte, o aquecimento é muito grande, e ele se volatiza na própria atmosfera. Os meteoros, né, de composição ferrosa, esses sim, a maioria, né, uma grande parte chega no chão, dependendo do tamanho que ele entra na atmosfera, né? O da Rússia, por exemplo, foi, né, um meteoro de mais de 800 mil toneladas, uma coisa muito grande, 800 toneladas, aliás, né, grande. O de Porangaba devia ter 20 toneladas, 25 toneladas, e chegou no chão cerca de 1,5 kg, mais ou menos, de material. A grande parte, né, a grande maioria, é volatizada na própria atmosfera. E é o que a gente discutiu aqui no intervalo, né? Tudo vai depender da composição, né, desse material para chegar. Não é só o volume também, né? Volume e composição. E composição. A gente tem várias classificações de meteoros. Tem os meteoros totalmente ferrosos, tem os meteoros totalmente rochosos, existem os meteoros com composição dupla, né? Tanto ferroso quanto mineral, né? O rochoso. Então isso depende. Inclusive até eu não vou saber te falar aqui as cores, mas dependendo da cor que você vê da queima, você sabe, né, os cientistas sabem qual material que contém aquele, se ele tem mais cobre, se ele tem mais ferro, dependendo da cor, né, da estrela cadente, é possível a gente fazer uma análise, né, visual de que tipo de material é composto esse meteoro. E esse material é importante para a gente conhecer, inclusive, o nosso sistema solar e os visitantes, né? Porque a gente também tem cometas que deixam rastro. Quando se pega uma parte dessa, um meteorito, dá para se saber se é local ou se veio de fora? Sim. Todo meteorito é um extraterrestre. Uhum. Todo, né? Todo meteorito é extraterrestre, porque ele veio, sim, dos confins do universo, né? Por isso que o estudo dos meteoros, Luciano, é muito importante, porque através do meteoro você vai ter nas mãos, né, alguma coisa que foi criada de repente no Big Bang, né, milhões de anos atrás. Então, para o estudo, né, da história do universo, os meteoros são de grandíssima importância. Né? A gente vai ter ali, né, condições, os especialistas, é claro que, né, não é a parte da nossa equipe fazer isso, mas a gente entrega esses dados, né, para os especialistas, e os especialistas já estão descobrindo coisas bastante interessantes em relação à história do próprio universo, né, desde o início. Então é de grande importância o monitoramento, né, para nós conhecermos de onde realmente viemos. Né, o meteoro o pessoal fala, você já viu o ET? Eu falei, eu vejo, vocês também devem ter visto sempre, é só olhar uma estrela cadente e você está vendo um ET. Né? Alguns que chegam à Terra, né, os meteoritos, a gente consegue analisar e fazer através de uma análise, né, pormenorizada, conhecer um pouco mais de onde partiu esse meteoro. Por exemplo, a rede que nós temos, a gente pode saber, com os softwares que eu tenho em casa, eu sei a velocidade que ele veio, eu sei a órbita que ele fez, né, da onde que ele partiu, se ele passou por algum planeta, se ele teve algum desvio gravitacional em algum planeta. Então, todos esses dados a gente tem na estação visualizando apenas um meteoro. Né? Então, é uma fonte de informação bastante grande para a pesquisa. É por isso que a gente tem também toda uma rede hoje de segurança a esse respeito, né? Vira e mexe, a gente tem um fim do mundo novo marcado aí, sim. Vários com meteoros sendo anunciados, mas está toda essa estrutura monitorada, né, Ricardo? Bastante monitorada. Inclusive, né, faz parte da nossa rede, né, um dos nossos amigos, o Cristóvão Jacques de Belo Horizonte. Ele tem já lá um observatório especializado na busca desses asteroides de potencial perigo, tá? Que a gente chama de NELS. Né? Esses asteroides são monitorados diariamente. Então ele tem um observatório, apesar de ser também um observatório amador, né? Amador no termos assim, eu gosto muito de explicar a questão da astronomia amadora. Por que esse termo amador? O termo amador é porque nós, né, quem trabalha com esse tipo de astronomia, não ganha nada, não recebe nada, mas não quer dizer que é amador por ter uma qualidade inferior ao de grandes estudos da academia. Né? Esse laboratório do Cristóvão Jacques em Belo Horizonte, esse observatório,
Ele, né, faz um monitoramento, inclusive eles já descobriram 3 novos cometas, né, além de dezenas desses objetos potencialmente perigosos. Mas a grande maioria, né, são monitorados e observados. É claro que existe a possibilidade de acontecer algum encontro inesperado, como que foi o da Rússia recentemente, né, de 3 anos atrás. O Chelyabinsk, né, era um objeto realmente bastante grande, embora menor do que ele não teria um potencial letal tão grande como um grande asteroide, mas era um objeto, né, realmente de dimensões bastante grandes, né, e não foi percebido nem pela NASA. Né? Mas a grande maioria dos objetos, então todos podem ficar tranquilos que por pedrada na Terra, vamos dizer assim, é muito difícil de acontecer o fim do mundo. Por enquanto não. Por enquanto não. Por enquanto não, né? Com certeza. O Roberto colocando, né? Existe valor comercial desses meteoritos? Existem sim, né, o meteorito, aí depende de uma série de situações, né, da composição química dele, da onde ele partiu, então, mas existe um mercado sim, até inclusive um mercado brasileiro já para a compra e venda de meteoritos. Quem queira fazer, né, uma coleção, por exemplo, existem, né, sites especializados aqui no Brasil, de pessoas com, né, só que assim, esse mercado é um mercado registrado, né, é um mercado legal, né, porque você não pode, por exemplo, pegar um meteoro e sair do país, por exemplo, com um meteoro na mão. É proibido, né? Então tem toda uma legislação que é pertinente ao assunto. Mas existe sim uma comercialização e, inclusive, meteoros bastante caros. Tem uns baratos, a gente compra aí, às vezes, a 5, 10 reais um pedacinho, mas tem meteoros de milhares de dólares, inclusive. Dependendo do tipo, né, do meteoro, tem um preço até um valor grande. A própria questão, Ricardo, da observação, né, abaixo do Equador. Quando a gente pensa nos estudos acima e nos estudos abaixo, a gente é muito prejudicado nesse sentido? Prejudicado, não digo prejudicado assim, em termos técnicos, não. Né? Hoje, né, o Brasil, né, a América do Sul, tem já uma rede de observação, né, inclusive, né, no Chile, por exemplo, né, nós temos uma rede, né, de radiotelescópios, de telescópios de grande porte, inclusive os maiores telescópios do mundo, estão localizados, né, aqui no hemisfério sul. O pessoal da ESO, né, da Europa, tem esses telescópios aqui. Não é essa a questão. O que, por exemplo, no caso dos meteoros, de observação de meteoros, o que estava faltando, né, o que faltava até há 3 anos atrás, era uma rede que realmente, né, estivesse estabilizada para fazer essa observação. Quando a Edmond, que foi a rede europeia que nos baseou, né, que nos deu todos os subsídios para montarmos a nossa rede aqui, quando eles fizeram eles tinham um mapa, né, dos 2 hemisférios, mostrando a cobertura de captura, né, de meteoros nessas 2 regiões. O hemisfério norte era totalmente coberto, né, era totalmente pintadinho. O nosso aqui era um buraco negro, né, o hemisfério sul era um buraco negro. Agora, depois de 3 anos, com esse banco de dados que a Abramon disponibilizou, hoje já, né, esse mapa já está sendo fechado, né, o globo terrestre inteiro está sendo fechado, porque já temos essa rede já, inclusive nós hoje no Brasil aqui nós temos 2 redes, né, tem a Abramon, né, e uma outra rede que foi uma dissidência da Abramon, que o pessoal montou uma outra rede, então, de monitoramento. Esses, né, dados já estão sendo usados, né, no mundo todo. Então, eu não digo assim em termos de dificuldade, não. De observação, não. Né? Que a observação a gente pode observar né, em qualquer local. Voltando de novo a falar em relação ao Chile, o Chile é um espaço excelente de observação, porque né, no Paraná, por exemplo, eles estão, né, em uma altitude muito grande, num local totalmente seco, então não tem poluição luminosa, né, tá mais a camada de atmosfera é menor, então isso não atrapalha tanto as observações, né? Então é tranquilo.
diluição de partícula. Sim, partícula de suspensão, que isso acontece. Inclusive, né, eu tenho observado aqui em Batatais, nesses últimos 5 anos que eu tenho feito observações, em Batatais a gente já vê o que a poluição luminosa, principalmente nossa e da região, tem interferido já nas observações. As observações que eu fazia, por exemplo, de uma galáxia distante, né, mais tênue, mais difícil de observar, no quintal de casa há 5 anos atrás, hoje eu já não faço mais. Eu preciso ir num lugar bem mais escuro para poder conseguir fazer essa observação. Então, esse é um grande problema também que nós temos, né, que é a questão da poluição luminosa. Né? Sem dúvida. E que está afetando, porque a gente não repara, né? Às vezes a gente fala assim, não, né, as ruas estão escuras e tal, mas na soma total de iluminação da cidade interfere muito. E é uma iluminação errada, né? Um desperdício de energia. Tem muita praça iluminada com luz para cima, luz para o céu, né? Não teria necessidade. Né? Até minha filha está nos Estados Unidos, ela me falou que ela está lá numa cidade perto do Canadá, uma cidade pequena, chama Bozeman, e ela falou, pai, aqui seria o paraíso para você, porque as ruas não têm iluminação pública. Tá? Elas não têm iluminação pública, é tudo escuro. Então, parece que as estrelas estão entrando dentro de casa, ela me falou. Essa é a sensação. Né? Então, é um problema, realmente é um problema para nós astrônomos essa questão da luminosidade. Né? Então, deveria ser feito um trabalho de conscientização de se utilizar a iluminação pública, mas de forma para que as luzes fossem focadas para o chão, né? não para o alto. Isso já diminuiria em muito. Nós temos um segmento aí de astrônomos no Brasil inteiro que faz uma campanha para que algumas cidades consigam fazer esse tipo de iluminação, né? Que beneficiaria bastante a observação. Sem dúvida. E que quando a gente pensa no contexto geral, né, nós, de fato, desperdiçamos muita energia com a iluminação pública. Né? Muito. É demais, porque não teria necessidade de você iluminar o céu. Para que eu estar usando uma lâmpada voltada para o céu? Não tem sentido nenhum. Puro desperdício. E até do espaço público. Né? A gente ilumina mais por segurança pública do que, de fato, por necessidade. Por necessidade. Fazendo a comparação, por exemplo, né, com essa cidadezinha, né, do interior dos Estados Unidos, que eu te falei, é essa questão. Né? Lá eles não têm iluminação pública, mas também não tem violência. Né? Não tem o porquê de se utilizar a iluminação pública para a segurança, que é o que nós fazemos aqui. Né? Então é uma questão cultural, uma questão, né, que dificilmente nós vamos reverter. Quem sabe, né, um dia com a educação a gente consegue. Né? Até nisso a relação, né, educação tem a ver com a segurança pública também, né, e com a astronomia. Sem dúvida. Eu me lembro, criança ainda, na época do famoso cometa Halley, etc., que as pessoas iam para a rua para observar. Se cogitou uma determinada época, né, de um pedido de se desligar a iluminação pública por uma noite, né, para observação, e foi um alvoroço na época. Não sei se você se lembra disso. Eu lembro perfeitamente. Né? Foi muito, né? Inclusive algumas cidades chegaram a fazer isso. Né? Hoje na Europa é comum fazer isso. Né? Tem cidades que realmente eles, né, de tempos em tempos, desligam a iluminação pública, né, para que o pessoal possa fazer a observação astronômica, né, da forma interessante. Mas aqui no Brasil eu nunca vi isso. Só, né, naquele momento, né, realmente do Halley, que foi, né, na realidade uma decepção, né, para todo mundo, porque acabou não vendo nada, né? Mas esses eventos, né, por exemplo, como, né, a passagem de um cometa e tal, traz à tona essas discussões. Né? Mas precisaria ser feito um trabalho mais pesado em cima dessa conscientização, né? Principalmente da questão da iluminação, para que a gente tivesse, né, um céu, por exemplo, observável de 50 anos atrás, que é um céu... Hoje, né, por exemplo, eu tive recentemente em São Paulo, né, tentei dar uma olhada, não conseguia achar, o céu estava limpo, não estava chovendo nada, eu não conseguia achar as constelações, você não conseguia nem as mais brilhantes, você já não consegue ver. Né? Então, isso aí realmente é triste para a astronomia. Pensando na questão da observação, a Cristina perguntando, né? Pode ser feita observação a olho nu? Né? Existem, né, além da questão de vocês aqui, sites de referência para ajudar nisso, né, para quem gosta de fazer de maneira amadora mesmo?
Eu sempre falo que o melhor aparelho para observar o céu noturno são os nossos olhos e a olho nu mesmo, né? É fantástico você poder ir num local com pouca iluminação, né, pública, assim, uma iluminação, né, ao seu redor, numa fazenda, num sítio e tal, você poder deitar no gramado e observar o céu. Quem tiver essa oportunidade, gente, não perca, né, porque é muito interessante, é muito bonito. Você vai ter, né, diariamente, né, ou noturnamente, vamos dizer assim, um espetáculo, né, fora de série, né? Então, é claro que a observação pode ser feita a olho nu. Quando você quer ver uma coisa mais específica, é claro, um binóculo também, né, hoje eu indico muita gente fala, professor Ricardo, que telescópio você me indica? Eu falei, para o leigo, o telescópio é um pouco complicado. Então, um binóculo é um instrumento também de grande utilidade no uso da astronomia e da visualização. Então, um binóculo, por exemplo, um binóculo 10x50 é um binóculo excelente para observação noturna. E os telescópios, eu acho assim, o leigo, aquele que tem interesse, ele precisa primeiro buscar informações. Então, por exemplo, né, hoje nós temos, né, centenas, aqui no Batatais, né, temos a nossa equipe só, com o projetinho Astronomia para Todos, que tem os telescópios à disposição, mas no Brasil, na região, nós temos vários, né, colegas que fazem esse trabalho também. Então, quem tiver interesse em dar uma olhada como é que funciona o telescópio, que tipo de telescópio é bom para ele, é interessante, porque nós temos, né, dezenas de tipos de telescópios. Então, vá no encontro nosso, mensalmente. Experimente um telescópio, ver como é que ele funciona. Eu falo até o seguinte, você primeiro precisa conhecer a estrada para depois comprar o carro. Então, primeiro o cara precisa saber se localizar no céu, né, no noturno, onde está um planeta, onde está uma estrela, qual que é a diferença entre um e outra, para que ele possa depois adquirir um instrumento para fazer a observação. Eu me coloco, né, sempre à disposição. Mais uma vez, né, a nossa página no Facebook é uma página de bastante informação. Eu tenho um colega de Sertãozinho também que faz parte do projeto Astronomia para Todos. Ele tem uma página muito interessante que diariamente ele coloca informações sobre astronomia. Tá? A página dele no Facebook chama-se O que Ver no Céu Astronomia. É só colocar lá no Facebook O que Ver no Céu Astronomia. Ele é do Marcos Esparza. Ele traz, diariamente, ele coloca informações sobre observações astronômicas que podem ser feitas por qualquer pessoa. Perfeito. Ricardo, eu quero agradecer a presença, deixar o programa sempre com espaço aberto para divulgar as ações. Vocês têm alguma programação marcada? Marcada ainda não, tá? Nós estamos fazendo o nosso calendário, porque esse ano realmente as nuvens nos atrapalharam um pouco, né? Mas em breve a gente vai disponibilizar no site, né, no Face, aquele mesmo projeto que a gente tem sempre, de levar nas praças, de levar nas escolas. Quem tiver interesse em que eu leve na escola ou na empresa o projeto, é só entrar em contato comigo. O meu telefone, né, de contato é o celular 99219-6931, 99219-6931, e o e-mail de contato rjcavalini@gmail.com. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo ou também no Facebook. Luciano, eu gostaria só de frisar, né, que essa nossa descoberta, a descoberta da Bramon, foi uma descoberta expressiva no cenário internacional. Né, a descoberta já está a nível internacional, já está sendo divulgado em revistas especializadas. Agora, em junho, nós temos, né, os nossos colaboradores científicos, né, vão postar um artigo, né, científico relacionado a essa descoberta nas edições, né, internacionais. Então, eu acho assim, é interessante que amadores, né, cientistas amadores brasileiros conseguiram, né, uma grande descoberta a nível internacional. Isso aí é de grande importância, né, para a sociedade astronômica internacional. E o que é mais importante, foi feito, né, no quintal de casa. Então, sem financiamento, sem recursos. Foram pessoas, né, eu e os demais colegas, né, do Brasil todo, que num grupo unido
conseguimos fazer. Eu acho que mais importante do que a descoberta é esse trabalho, né? Esse trabalho de formiguinha que está gerando ciência no Brasil, que está gerando educação. Então, isso que é muito importante. Perfeito. Tá? Ricardo, quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição e tenho certeza que essa é a primeira descoberta de muitas que virão aí. Obrigado por partilhar com a gente aqui. Eu que agradeço, né? Eu agradeço a Educadora por mais uma vez dar essa oportunidade de a gente estar mostrando as belas descobertas e com certeza teremos novas aí daqui para frente, com certeza. Maravilha. Obrigado.